Paz do Senhor, povo de Deus, queridos amados irmãos, estou fazendo esse vídeo aqui. Meus irmãos, vou dizer algo muito importante para a vida dos nossos irmãos. Estamos vivendo uma época política no qual os irmãos estão sendo afrontados, irmão está sendo humilhado dentro da casa do nosso Deus. Por quê? Porque vai votar no partido do PT. Então, queridos amados irmãos, eu quero dizer uma pura verdade. Esses irmãos estão sendo afrontados, estão sendo humilhados por pastores caídos, pastores corrompidos. E querido amado irmão, todas as pessoas que seguem um pastor corrompido, eles seguem um pastor caído, vai para o mesmo buraco. Eu vou lhe dizer uma pura verdade para você. Esse tal de pastor Silas Malafaia e Marco Feliciano e outros pastores demais que fizeram essas ações de fazer os irmãos se corromper, esses pastores estão totalmente errados, né? Aí é o seguinte, tem gente que fica jogando no vídeo dizendo que o Lula é isso, o Lula é aquilo, falando toda a palavra de maldade com o presidente Lula. E agora eu venho dizer, querido, ele pode ser o que for, mas eu continuo votando nele, porque eu sou do lado do pobre. E quem é lado do pobre, vota no Lula. Por isso, nós não votamos em Bolsonaro. E eu quero dizer uma verdade. Você muitas vezes critica porque é isso, porque é aquilo. Aí eu vou dizer, na passeata para Jesus, quem é que está lá? Jesus está lá ou é o Bolsonaro que está lá? Na passeata para Jesus, está uma faixa, Jesus está voltando, ou é uma arma que está lá nessa passeata? Quero dizer, Jesus está no meio dessa passeata? Jesus está ou é o bezerro de ouro no qual vocês estão adorando? Então, querido amados irmãos, eles pegaram o Bolsonaro e fizeram o bezerro de ouro. Está corrompido, está desviado da palavra de Deus. São pastores que estão caídos, são pastores que estão desviados da palavra de Deus. E a importância dele é os seus próprios interesses. Qual é os interesses? De se dar bem, ter dinheiro no seu bolso. Isso é importante enquanto os próprios irmãos estão passando fome e necessidade. Querido, nós tem que votar na pessoa que ajuda o pobre, não a pessoa que ajuda o rico. Porque que eles estão lá enfrentando o sol, enfrentando isso, enfrentando aquilo. Mas sabe o que? O interesse é dinheiro. O interesse é dinheiro. Não é você, não. O interesse não é a pregação do evangelho. Não, eles não estão se importando com pregação do evangelho. Eles não estão se importando com liberdade de expressão. Eles não estão se importando com isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque se o Lula ganhar, ele continua a mesma coisa. E você, se o Lula perder, você vai continuar fazendo o quê? Sofrendo consequência, gasolina aumentando e as coisas aumentando. E aí, você vai dar ouvido para uns pastores caídos que se preocupam só em ganhar dinheiro? Eu não vou dar ouvido para esses pastores. São pastores corrompidos, são os pastores que desviaram da palavra de Deus. Quero dizer com uma pura verdade do que eu estou falando. Silas Malafaia era um homem que dizia que não precisava de se envolver na política. E estão lá dentro da política. Marco Feliciano era outro que disse que não se envolvia na política. Ele está socado dentro da política. E são pastores desviados. Estão fazendo que os outros pastores se desviem tudinho. No qual um pastor que proibiu o membro entrar na igreja porque é do lado do PT. Outro pastor caído, pastor corrompido, são aqueles que dizem que não é para os irmãos tomar a Santa Ceia. Então, um tomate podre está apodrecendo todos os pastores. E a igreja tem que acordar. A igreja tem que acordar. Porque esses pastores estão podres. E está deixando os irmãos tudo podre. Inclusive que um acabou alvejando o irmão a bala, a tiro. Enquanto isso, os irmãos tudo aplaudindo, porque o PM atirou na perna do irmão da igreja. Isso é bonito? Então está apodrecendo os irmãos. Graças a Deus que ainda tem uma turma ainda que não apoia essas coisas. Ainda tem uma turma de irmão ainda que acha isso errado,
dentro da casa do Senhor, faziam um curral de eleitoral, no qual está aí uma guerra entre os irmãos. Sabe o que é isso aí, irmão? São povo que estão escandalizando a obra de Deus. Esses pastores caídos, esses pastores que não têm compromisso com a palavra, esses pastores que estão fazendo que os irmãos entrem em confusão, entrem em discórdia, são pastores caídos, que se preocupam só em si mesmo. Eles não estão se importando com você, meus irmãos. Eles estão se importando com ideologia de gênero. Eles estão com palhaçada, estão mentindo. Eles estão com palhaçada e com mentira. Por isso, vocês vão acreditar em pastor caído? Eu não acredito. Eu não acredito que eles estão morrendo pelo evangelho. Eu não acredito que ele está preservando o evangelho. Sabe por quê? Porque são pastores que não tem mais palavra de Deus, vida no coração. Está morto. São os cipruco caído. Estão caídos. E eu não vou dar ouvido para pastor que está caído. Ele nem deixa, ele nem entra e não deixa os irmãos entrar. São hipócritas. São pastores hipócritas, fariseus hipócritas, que estão se importando com seus próprios interesses. Enquanto os irmãos aí estão brigando, entrando em discórdia com esses pastores caídos. A partir de hoje, querido amado irmão, preocupa com sua família. Então eles ficam fazendo que você entre em discórdia, em ideologia de gênero. Quero dizer uma verdade. E como foi que Ló conseguiu viver na cidade de Sodoma e Gomorra? Naquele tempo, Deus trouxe justiça. Então, quem vai trazer justiça à terra é Deus. O importante é que você continue firme com Deus. Não com esses pastores que adoram o Bolsonaro, que adoram o bezerro de ouro. Estão tudo desviado da palavra de Deus. E se você seguir esses pastores caídos, você também vai cair. E por isso, irmão, se liga na palavra de Deus. E deixa esse bezerro de ouro, eles adorar o bezerro de ouro. Enquanto isso, você se firma na palavra. Porque Jesus vai sacudir a figueira. E esses pastores caídos, pastor corrompido na política, vai cair por terra pelo nome de Jesus.